Bom dia, queridos alunos. A nossa história continua com a lição de ordem do Senhor Trovões. Pois é, o Senhor Trovões falava muito alto e Tistu achava estranho precisar manter a ordem com um volume tão alto. Depois ele perguntou para Tistu o que seria a ordem. Na visão do Tistu, Tistu disse que era quando a gente estava contente, que o pônei dele, quando estava todo arrumadinho, ficava contente. Quando as árvores estavam podadas, o jardineiro Bigode ficava contente. Então ele achava que a ordem era quando todos estavam contentes. Mas aí, o Senhor Trovões mostrou para ele um edifício onde eram colocadas as pessoas que espalhavam a desordem. Tistu achava que espalhar a desordem era espalhar os chinelos pelo chão ou os brinquedos no quintal. Mas ele foi surpreendido. Eles foram acompanhando a parede e chegaram diante de uma grade preta, muito alta, toda eriçada em pontas. Atrás da grade preta viam-se outras grades pretas, e atrás da parede triste, outras paredes tristes. Por que os pedreiros puseram essas horríveis pontas de ferro por toda parte? Perguntou Tistu. Para impedir que os prisioneiros fujam. Se essa cadeia não fosse tão feia, disse Tistu, talvez eles tivessem menos vontade de fugir. As faces do senhor Trovões ficaram tão vermelhas quanto as orelhas. Que menino esquisito, pensou ele. Toda a sua educação está por ser feita. E acrescentou em voz alta: Você devia saber que um prisioneiro é um homem mau. E coloca um prisioneiro aqui para curar a sua maldade? Experimentam, tentam ensinar-lhe a viver sem matar e roubar. Mas eles aprenderiam bem mais depressa se o lugar não fosse tão feio. Ah, ele é cabeçudo, pensou o senhor Trovões. Tistu viu, atrás das grades, prisioneiros caminhando em roda, cabeça baixa, sem dizer uma palavra, pareciam terrivelmente infelizes, com a cabeça raspada. As roupas listradas, os sapatos grosseiros. O que eles estão fazendo? Estão em recreio, disse o senhor Trovões. Imaginem, pensou Tistu, se o recreio deles é assim, o que não serão as horas de aula? Esta prisão é mesmo muito triste. Senti a vontade de chorar e não disse uma só palavra no caminho de volta. O senhor Trovões interpretou esse silêncio como um bom sinal e pensou que sua lição de ordem começava a produzir frutos. Mesmo assim, escreveu no caderno de notas de Tistu: É preciso vigiar de perto esse menino. Ele pensa demais. Capítulo 8. No qual Tistu tem um sonho horroroso e o resultado disso. Não há a menor dúvida. Tistu fazia a si mesmo muitas perguntas, mesmo dormindo. Na noite da lição de ordem, ele teve um terrível pesadelo. É claro que o sonho é sonho e não devemos dar os mesmos a importância exagerada. Mas ninguém podia evitar os sonhos. Ora, Tistu, quando estava dormindo, viu seu pônei ginástico inteiramente raspado e andando em roda entre as altas grades escuras, e atrás dele os puros sangues groselha, também de cabeça raspada, vestido com roupas de listras e os pés enfiados em ridículas botinas, rodavam sem parar. De repente, o pônei ginástico, olhando à direita e à esquerda para verificar se ninguém estava observando, tomou um impulso, deu um salto para transpor a grade, mas foi cair justamente em cima das pontas de ferro. Plantado lá em cima, esperneava com seus 4 sapatos e relinchava de dor. Tistu acordou sobressaltado, com a fronte banhada em suor e o coração aos pulos. Felizmente, isso não passava de um sonho, disse logo consigo mesmo. O ginástico estava lá na cavalariça e os puros sangue também, mas não conseguiu adormecer de novo. O que seria tão triste para um cavalo deve ser ainda pior para a gente, pensou ele. Por que tornarem tão feios aqueles pobres prisioneiros? Isso não pode ajudá-los a melhorar. E eu continuo amanhã.